Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui as 11 vantagens e desvantagens de ter um robô aspirador, né? Eu comprei o meu em 2019, então eu já tenho um tempinho de uso com ele e já posso também, já tenho outros aspiradores também e já posso compartilhar com vocês aqui a minha percepção do que o robô funciona e o que ele não funciona numa casa. Se você está indeciso do que comprar, qual tipo de aspirador comprar, se um robô, se um aspirador vertical, se um aspirador daqueles convencionais, fica comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa boa e saber se ele de fato vai ser importante para você. Bem, eu vou começar com as 11 vantagens, sendo que a 11ª foi aquela assim crucial para que eu tomasse a decisão de comprar um robô aspirador, tá? A primeira delas, assim, ela tem uma boa autonomia da bateria. O meu aspirador, ele dura em torno da bateria dele, dura em torno de 1h30, 1h40 minutos. Isso é o suficiente para limpar uma casa de até 3/4, incluindo o banheiro e também a cozinha. Então, a autonomia dele é, assim, uma coisa de bateria, para mim, espetacular. A segunda coisa é que aspira com perfeição os cabelos e os pelos dos animais. Se você aí é mulher ou tem uma mulher em casa, sabe que queda de cabelo é uma coisa inevitável. E é uma coisa muito chata na hora de varrer. Né? A gente consegue, gruda todo assim na vassoura e para a gente depois tem que estar sempre limpando, tirando, e muitas das vezes a gente não consegue tirar com facilidade o cabelo, a gente tira, daqui a pouco já tem mais cabelo, ficou sempre um, ele voa, enfim. Acontecem milhões de coisas e a gente não consegue ter o controle disso, né? A terceira coisa é que ele aspira tapetes até mais grossos. Então, limpar um tapete dentro de casa é uma coisa muito chata. Se você for limpar, por exemplo, com uma vassoura, nossa, haja braço. Então, o aspirador robô, ele consegue cumprir bem essa função e aí, de fato, dá muitas coisas positivas para quem está fazendo a limpeza, né? A vantagem número 4 é que quando ele tem um controle remoto, normalmente até as crianças ficam entusiasmadas em ajudar na limpeza, né? Ela enxerga isso meio que como um brinquedo, se você fazer uma boa instrução para ela, dizer, olha, tenta guiar o robô para o lugar onde a sujeira aparece mais e tal, acaba se tornando uma coisa divertida. Então, se você tem crianças em casa, ou até mesmo recebe crianças em casa, vai perceber que essa função é uma coisa assim muito interessante para elas. Eu não tenho criança, mas sempre recebi amigos com filhos e eles adoravam, né? Pegar para brincar e, de certa forma, estava ali limpando um espaço. A vantagem número 5 é que ele pode fazer a aspiração da casa, de um cômodo, e você pode fazer outra coisa, né? Você vai deixar ele ali funcionando, dá uma espiadinha de vez em quando, eu vou falar um pouco disso mais à frente, e vai perceber que vai tudo funcionar bem. A propósito, eu tenho outro vídeo no canal dizendo como é que ele funciona. Se você puder, dá uma olhadinha. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo e vocês observam lá como é que ele trabalha, tá? A vantagem número 6 é que ele procura a própria base para carregar quando a bateria dele acaba. Ou seja, a bateria acabou, você não precisa ficar pegando ele e deslocando até a base. Eu vou mostrar aqui para vocês uma pequena apresentação aqui, como é que eles fazem. Ó. Ele aí está descarregado e está procurando a sua base. Lembrando que essa base, para que isso funcione, precisa estar ligada na energia, porque a partir da ligação dela na energia que ela vai ter os sensores ali para poder estar emitindo sinais aos sensores do robô e ele conseguir identificar na perfeição onde é que essa base está. Lembrando também que se a base tiver, por exemplo, a 80 metros de distância, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, vai procurar bastante, mas vai encontrar, porém vai ser um pouco mais trabalhoso, né? E pode ocasionar de você, não sei, se bater com ele em casa, andar, caminhar, mas a verdade é que ele procura a própria base. A vantagem número 7 é que ele é excelente para limpar superfícies sem precisar arrastar alguns móveis, como, por exemplo,
embaixo da cama ou embaixo de armários. Veja aqui nesse vídeo, ó, que ele se desloca por esse pequeno espaço que tem ali entre o chão e o pé, né, de um determinado móvel para conseguir fazer a limpeza, sem você necessariamente ter que arrastá-lo, né? Isso para limpar embaixo da cama também é assim genial e formidável. A vantagem número 8 é que você também pode programá-lo para ligar em determinado horário. Se você sabe que precisa limpar a casa todo dia às 8 horas da manhã, pode fazer uma programação para que 8 horas da manhã ele ligue, desde que ele esteja com bateria suficiente para começar a fazer os seus trabalhos, né? A vantagem número 9 é que existem vários tipos de roupa, né, no mercado de robô. Desde os mais simples até os mais com inteligência artificial embutida. Então, hoje você encontra no mercado robôs que fazem mapeamento da casa, o controle por um aplicativo e um comando de voz até, que você pode falar as coisas para eles por meio do aplicativo e ele seguir a sugestão do que está ali. Então, isso, se você puder comprar, torna-se uma coisa assim formidável. A vantagem número 10 é que ele pode fazer também diferentes tipos de limpeza. Ele pode, por exemplo, fazer giros, ou ele pode procurar cantos de casa para conseguir fazer essa limpeza, né? Então, a vantagem número 11, e que eu considero a mais importante, é que ele não levanta poeira ao espirrar e é ótimo para quem tem alergias. E eu explico por que isso foi uma coisa mais importante para mim. Bem, eu e meu marido, a gente costuma dividir as tarefas domésticas, né? Então, nós, antes de ter um robô, a gente fazia a limpeza com vassoura. Só que era sempre uma tortura para o meu marido, porque quando a gente está varrendo com vassoura, a poeira tende a subir e ele começava a espirrar. Então, ele ficava irritado, porque a pessoa ficar espirrando com muita frequência irrita, e eu ficava também irritada. Eu não sei se você está com alguém do lado que dê um espirro, isso é uma coisa aceitável, mas aí sequências de espirro já começa a irritar também. Então, fazer a limpeza da casa com vassoura era para nós uma tortura. E a partir do momento em que nós tivemos o roubo, resolveram-se todos os problemas. Aqui em casa não há mais espirro no dia que se faz faxina, tá? E isso para mim foi uma das vantagens assim que para mim fundamental para eu decidir pela compra desse aspirador. Eram outras situações também, né, que a gente vivia. E agora eu vou falar um pouco das 11 desvantagens que eu observei ao longo do tempo. E prestem atenção nelas, porque elas podem ser decisivas também para você optar ou não pela compra de um aspirador. Bem, a primeira delas, eu acho que o preço ainda desses aspiradores são muito caros. Quando você compara a outros tipos de aspiradores, ele ainda tem preços elevadíssimos no mercado e confesso que não é para todo bolso comprar. Eu mesma, na época, só comprei porque foi um presente de casamento. Acredite, na verdade, a gente casou nesse ano de 2018 e os nossos familiares, ao invés de comprar um presente, porque a gente estava distante, a gente estava morando em outra cidade, que não a cidade da nossa família, fez uma vaquinha e disse: olha, já que vocês estão longe, a gente vai aqui depositar um dinheiro para vocês e vocês escolhem o presente. É bom porque, de repente, vocês, em vez de comprar pequenos presentes, podem escolher um presente significativo. Na época, fizemos uma pesquisa de preço bastante longa, né? Vimos também bastante vídeos no YouTube para poder perceber assim a opinião de quem já tem e finalmente compramos o nosso aspirador. E a desvantagem número 2 é assim, que quanto mais tecnologia, mais caro ele é. Então, naquela época, a nossa vontade era comprar o aspirador mais caro que tinha, porque era o aspirador que justamente fazia o mapeamento de toda a casa e a partir desse mapeamento, a inteligência artificial dele vai percorrer todos os cômodos porque está ali mapeado. Só que isso era muito caro, mas não era pouco caro, não, era muito caro. Então a gente realmente não tinha, a vaquinha que fizeram não tinha condição disso. Então nós escolhemos um modelo intermediário, né? Inclusive,
O modelo intermediário que a gente escolheu foi um que tem controle remoto. Eu acho isso assim fundamental, porque na verdade assim, uma amiga minha já tinha um aspirador desse, quer dizer, o dela não tinha controle. E ela me incentivou muito, já que via nossa angústia, né, na hora de fazer a limpeza da casa. Então, a gente começou a pesquisar e tal, e verificamos que ela, com o aspirador, tinha muitos lugares na casa que não ficava bem limpo. Ou ela, por exemplo, tirava o aspirador assim mesmo e deixava a sujeira ali no lugar, ou ela tinha que voltar com a vassoura e poder limpar novamente, porque como ele não tinha um controle, alguém ali no controle dele, ele ia para lugares que ele entendia que deveria ir. Também não tinha mapeamento, né? Então, certamente alguns lugares ficavam ali sem a limpeza e isso depois dava retrabalho para ela. Então, quando a gente foi fazer a compra, a gente não quis esse modelo muito simples, porque a gente já viu pela nossa amiga que ele não tinha um bom desempenho. E na sequência, então, vem a desvantagem número 3, né? Que é ele, por mais que ele funcione bem para tirar poeira, cabelos, pelos, os cantinhos sempre ficam a desejar. Claro, o roubo é um eletrodoméstico redondo e, consequentemente, não chega em sua totalidade em cantos, né? Que são quadrados. Outra coisa também é que se você tem escada em casa, certamente vai ficar isso aí, esse espaço, sem você poder limpar com ele, ou ter que utilizar vassoura ou outro tipo de aspirador. Né? Por razões óbvias, ele não consegue fazer a limpeza nesses espaços. Isso é uma coisa interessante porque muita gente não para pensar nisso, né? A quarta desvantagem é que ele se limita apenas a limpar chão. E hoje, por exemplo, eu já comprei um outro aspirador vertical porque eu senti a necessidade de também fazer limpeza em sofás, em estofados, aquela poeirinha que está ali no canto, sabe aquelas teias de aranha bem pequenininha que fica ali em cima, que se formam às vezes. Então, não dá para ficar fazendo tudo isso sempre de vassoura, né? Então, eu tive que comprar um aspirador vertical. Posso depois até fazer um vídeo aqui explicando a minha experiência com o aspirador vertical, ou um comparativo com os dois, entre o aspirador vertical e o robô. Mas a verdade é que ele está só ali se limitando a você fazer limpeza de chão e não mais de outras coisas que se tem na casa, né? E se você é chata, assim como eu, para a questão de limpeza, sabe que sofá e estofado acumula muita sujeira. A quinta desvantagem é que, mesmo que ele funcione sozinho, você precisa observar o desempenho e autonomia. Por quê? Observe aqui na imagem superior que os sensores deles estão na parte da frente, um pouquinho de nada assim na parte frontal. E o fundo não tem sensores. Então, eventualmente, quando ele está se deslocando de modo contrário, ou seja, para trás, e até mesmo fazendo giros, como ele não tem sensor aqui, ó, nessa parte que está bem aqui demonstrada na segunda imagem, na imagem inferior, ele se bate em muitos móveis. Se bate, arrasta também, embola com algumas coisas. E isso é uma consequência também da vantagem aqui número 6, ó, que para você fazer uma boa limpeza com o aspirador robô, você precisa antes ter uma preparação prévia desse ambiente. O que quer dizer isso? Você vai ter que tirar esses pequenos objetos. Eu coloquei a foto aqui de uma sala, né, que tem bastante coisa, tipo assim, ela tem uma coisa com a planta ali, ela tem uma própria planta no chão. Então, são coisas que, quando ele fizer determinados movimentos, ele vai se bater e vai arrastar, derrubar. Ali, por exemplo, tem uma coisa de vidro. Certamente aquilo ali, se você coloca o robô sozinho, sem suspender esses objetos, ele vai arrastar, vai cair, a tendência é quebrar. Precisa também ter muito cuidado com a questão dos cabos, né? Quem tem, eu mesma, o carregador do meu telefone, do meu celular, fica o tempo inteiro ali na tomada e eu tenho sempre que estar tá tirando, levantando, porque eu sei que ele vai fazer a sucção e aí
a consequência disso não é boa, é sempre um problema. Precisa também, em determinados casos, ter que levantar tapetes. Eles normalmente passam por cima do tapete e vai fazendo ali a limpeza. Mas se seu tapete for fino, que é para mim uma outra desvantagem, você não vai, ele vai embolar e vai parar de funcionar, né? Outra coisa, os robôs, como eu já falei um pouquinho anteriormente, que não tem controle remoto, eles demoram um pouquinho para limpar e a limpeza não é tão eficaz. Porque ele vai trabalhando sozinho, principalmente ele não vai ter, nesse caso, os robôs que não têm controle remoto também não têm normalmente um mapeamento da casa. Então, ele tende a fazer a limpeza de modo não muito eficaz. Você vai ter que voltar ou colocar ele bem na direção que está a sujeira e ainda assim é capaz dele girar, voltar, porque quando ele vai fazer a limpeza, uma autonomia sozinha, ele vai limpando o lugar que ele está ali entendendo que deve limpar. Né? Não tem um controle, não tem um mapeamento, então eventualmente algum lugar fica sujo. Né? A desvantagem número 8 é que alguns modelos também só escova em um determinado lado, ou no direito ou no esquerdo. E isso dificulta mais ainda a limpeza. Se você está fazendo a limpeza de canto, por exemplo, não tem essa escovinha para passar ali, não dá. Então, assim, para usar o Ropo, o meu robô se chama Ropo, né, da marca Ropo, eu normalmente tenho que limpar os cantos e colocar a sujeira que está ali no cantinho no meio para ele buscar. Isso aí eu sei que vai funcionar. Mas fora isso, sempre vai ter que estar contando, então, com o controle, eu estar ali observando, para girar no lado que está essa escovinha e essa escovinha fazer a limpeza. Ainda assim, eu considero que não fica uma coisa muito bem limpa. Mas, gente, eu sou chata com limpeza, eu tenho talvez até mania de limpeza, então, para mim não fica limpo o suficiente, eu sempre tenho que estar ali limpando com minha vassoura o cantinho do roupo. A desvantagem número 9 também que eu observo é que a capacidade dele de armazenamento da sujeira é um pouco pequena, né? É um espaço muito limitado. Aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver direitinho mais ou menos o tamanho. E se sua casa tiver muita poeira, sujeira, criança, pelo, certamente você vai ter que, no meio da limpeza, parar, limpar todo o armazenamento que está sujo e colocar novamente para ele continuar a fazer atividade. Tá? Uma outra desvantagem, já falei um pouquinho também, é que quando o tapete é mais fino, ele sai embolando tudo, então você não consegue fazer limpeza de tapete. Eu mesmo sofria com a questão a limpeza, o tapete da sala, ele limpava muito bem, porém eu tenho uns tapetezinhos na cozinha, sabe, aqueles que a gente coloca próximo à pia para evitar pingar e tal, são tapetes mais finos, não são felpudos e tal, mas eles absorvem muita sujeira e o robô não consegue fazer esse tipo de limpeza em tapetes mais finos, ele começa a sugar e fica ali embolado, você tem que olhar e ver. E a 11ª desvantagem, isso para mim foi uma coisa que depois, ao longo do tempo, eu comecei a sentir vontade de ter outro tipo de aspirador, porque é uma limpeza que limita-se apenas ao uso doméstico ou de escritório. E eu queria, por exemplo, limpar o meu carro, fazer uma limpeza assim geral e não conseguia, porque não é o tipo de aspirador apropriado para isso, né? Então, como ele é muito caro, e como eu já disse aqui, todas as desvantagens, eu achava que ele poderia ir um pouquinho além, não sei, ter acessórios ou coisa assim, mas tive que resolver isso de outra forma. Eu comprei um aspirador vertical, como eu disse, quem sabe eu faço um vídeo aí sobre isso, e que resolve esse problema. Mas é um outro tipo de aparelho, né? Não é o mesmo. Então a gente termina aqui as vantagens e desvantagens. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês estão com dúvidas se vão comprar esse, ou um aspirador vertical, ou um aspirador tradicional, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a você decidir melhor aquilo que combina e resolve a vida de vocês, né? Que se faz sentido você ter isso na sua casa, para também não jogar um recurso fora, até porque ele é realmente caro. Eu tenho, mas depois tive a necessidade de comprar um vertical, tá bem?
Então é isso. Se você gostou e se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se. É muito bom ajudar o canal aqui a crescer, porque assim a gente consegue ter mais vídeos, né, para mostrar para vocês. Então, um beijo, fiquem com Deus.